Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Nu Holdings para discutir os resultados do quarto trimestre e do ano de 2024. Uma apresentação de slides acompanha o webcast de hoje, que está disponível no site de relações de investidores da Nu Holdings, www.investidores.nu, em inglês é www.investidores.nu em português. Esta conferência está sendo gravada e o seu replay também pode ser acessado no site de RI da companhia. Este call também está disponível em português. Para acessá-lo, pressione o ícone do globo que se encontra no canto inferior direito da tela do seu Zoom e em seguida selecione Sala de Português. Em seguida, selecione Mutar áudio original. Novamente, para acessar nossa conferência em português, clique no ícone do globo no lado inferior da tela e acesse Portuguese Room, sala em português. Ao acessar a nova sala, mute o áudio original. Informamos que todos os participantes estarão em modo somente de escuta. Vocês podem enviar perguntas online a qualquer momento hoje, usando a caixinha de Q&A que se encontra no webcast. Agora eu gostaria de passar o call para o senhor Jörg Friedman, diretor de Relações com Investidores do New Holdings. O senhor pode prosseguir. Muito obrigado, operadora, e muito obrigado a todos por participarem da nossa teleconferência de resultados de hoje. Caso ainda não tenham visto o nosso release de resultados, uma cópia encontra-se no nosso site de Central de Resultados de Relações com Investidores. Comigo hoje estão Davi Vélez, nosso fundador, CEO e presidente do Conselho de Administração, Youssef Lars, presidente e diretor de operações, Guilherme Lago, diretor financeiro, e Jack Dougall, diretor de produtos. Ao longo desta teleconferência, apresentaremos informações financeiras não IFRS, incluindo lucro líquido ajustado. Essas são medidas financeiras importantes para Nu Holdings, mas não são medidas financeiras conforme definidas pelo IFRS e, portanto, não são comparáveis a medidas semelhantes de outras empresas. As reconciliações de nossas informações financeiras não IFRS com as informações financeiras IFRS estão disponíveis em nosso release de resultados. Salvo indicação em contrário, todas as taxas de crescimento estão em uma base cambial neutra, ano a ano. Eu também gostaria de lembrar a todos que a discussão de hoje pode incluir declarações prospectivas que não são garantias de desempenho futuro e, portanto, não se deve depositar confiança indevida sobre elas. Essas declarações são sujeitas a inúmeros riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam realmente diferentes de nossas expectativas. Consulte a divulgação das relações prospectivas em nosso comunicado de resultados. Hoje, Davi falará sobre os principais destaques dos nossos resultados do quarto trimestre e do ano de 2024. Em seguida, Lago e Youssef apresentarão nossos resultados financeiros e operacionais em mais detalhes. Em seguida, abriremos para perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Davi. Pode prosseguir, Davi. Obrigado, Jörg. Boa noite a todos e obrigada por estarem conosco hoje. 2024 foi outro ano crucial para a nossa estratégia, pois continuamos avançando a nossa missão de combater a complexidade e capacitar as pessoas. Nossa execução consistente, nossa abordagem centrada no cliente impulsionaram um crescimento significativo em 3 geografias. Atendemos agora mais de 114 milhões de clientes, com 20,4 milhões de adições líquidas somente esse ano. Nossa base de clientes ativa cresceu 22% ano contra ano, chegando a 95 milhões. No Brasil, continuamos a acrescentar mais de 1 milhão de clientes por mês, atendendo 58% da população e consolidando ainda mais a nossa posição como a maior constituição, né, instituição financeira do mundo. E no México, atingimos um marco significativo ao ultrapassarmos 10 milhões de clientes, resultando num forte impulso de crescimento no país. Além de crescimento de clientes, fortalecemos nossa franquia de depósitos, especialmente no México e na Colômbia, o que foi um passo crucial para reforçar a nossa estratégia de longo prazo, reforçando a nossa posição de liquidez e permitindo uma expansão prudente do crédito. Depósitos totais cresceram 55%, neutros de efeito cambial, chegando a 28,9 bilhões de dólares, enquanto a nossa carteira de juros cresceu 75%, atingindo 11,2 bilhões de dólares, também em base cambial neutra.
Mantivemos nossa trajetória de alto crescimento, enquanto ao mesmo tempo fortalecemos significativamente os nossos resultados financeiros, demonstrando a eficiência e o poder da composição do nosso modelo de negócios. Receitas cresceram 58% ano contra ano, em base neutra de câmbio, passando a 11,5 bilhões de dólares em 2024, impulsionada pelo crescimento sustentado do ARPAC, com aumento de 23%, né, com relação ao anterior, para 10,7 bilhões, caindo abaixo da marca de 30% para encerrar em 29,9%, tornando a Nu uma das plataformas globais de serviços financeiros mais importantes e com espaço para otimização adicional. Notadamente, o lucro líquido quase dobrou de 2023 para perto de 2,5 bilhões, com um retorno anualizado sobre o patrimônio líquido de 28%. Portanto, somos uma das instituições financeiras mais lucrativas do mundo, enquanto ao mesmo tempo mantemos uma posição cambial excedente significativa da empresa. Essas conquistas enfatizam o poder do nosso modelo financeiro de baixo custo, nosso compromisso com o engajamento do cliente, nossa capacidade de oferecer serviços sustentáveis, com uma sólida fundação, focados em ampliar nossa liderança de mercado, lançar novos produtos e aprofundar a inclusão financeira em toda a América Latina. Agora vamos passar para o próximo slide para dar uma olhada mais de perto em como avançamos em nossas prioridades estratégicas em 2024. Em primeiro lugar, no México, atingimos o marco de 10 milhões de clientes, 95% ano contra ano, atendendo 12% da população global do país. Crescemos muito, crescendo 438% de 2023 para 4,5 bilhões de dólares, refletindo a nossa posição como uma instituição financeira de confiança. A nossa base de clientes cresceu 70%, chegando a 5,6 bilhões de clientes, enquanto que metade desses clientes não tinham cartão de crédito antes da, da nossa, do nosso banco. E nos últimos 3 anos, a nossa taxa de inadimplência no primeiro pagamento melhorou em quase 50%, enquanto o índice de aprovação no México aumentou em 10%, ressaltando o aprimoramento significativo dos nossos modelos de risco e seu impacto no desempenho e na acessibilidade de crédito. Também expandimos o acesso de cash-in e cash-out e retiradas de dinheiro com mais de 30 mil pontos de contato, né, democratizando e digitalizando os serviços financeiros. Agora, falando sobre empréstimos com segurança no Brasil. Essa carteira cresceu 615% ano contra ano, atingindo 1,4 bilhões de dólares. Assinamos vários contratos novos, 9 novos contratos, com contrapartes no setor público, representando, né, aumentando o nosso mercado endereçável total em 70%. Agora, muitos clientes já são elegíveis para empréstimos consignados, além de outros 80 milhões para empréstimos do FGTS. Além de aprimorarmos nossa solução e recursos para o futuro, atingimos 16% de clientes do INSS que já agora trabalham com o Nubank e trouxeram seus empréstimos para o Nubank e os seus refinanciamentos agora têm melhores condições. Ao mesmo tempo, conquistamos mais de 30% de participação de mercado de originação de empréstimos do FGTS, reforçando a nossa estratégia de aumentar a participação de mercado, também com o poder do nosso modelo de distribuição de baixo custo. No Brasil, fizemos avanços significativos em nossa estratégia de alta renda, expandindo em cerca de 700 mil clientes do ultravioleta, um aumento de 132% em relação ao ano anterior. O desempenho de cartões de crédito também foi notável, com o volume de compras trimestrais dos cartões de crédito do ultravioleta subindo para 106% em relação ao ano anterior, atingindo 1,8 bilhões no quarto trimestre, representando 10% do valor total de compras. Nosso NPS de 84 continua a nos destacar como a marca mais amada entre os clientes de alta renda, além de um aumento de 16% no NPS. E, finalmente, a nossa plataforma Money está se tornando uma realidade cada vez maior. A Nu Marketplace teve mais de 1 milhão de clientes fazendo compras em nossa plataforma durante o ano. Permitimos que os clientes planejem suas viagens de forma simples e segura, com a garantia do melhor preço, juntamente com uma conta de múltiplas moedas. É um desenvolvimento empolgante quando apresentamos o NuSol, o nosso serviço NVMO, totalmente diversificando as nossas ofertas, fortalecendo o ecossistema da Nu e também expandindo a nossa atuação no mercado. Continuamos a progredir em nossas 3 regiões geográficas e continuamos muito empolgados com as oportunidades que vemos pela frente, expandindo a plataforma da Nu, aumentando a participação de mercado
e ainda mais, né, monetizando em cima da nossa plataforma existente. Além disso, capturando o crescimento em novas verticais, como a nossa plataforma de dinheiro, que está ganhando mais força, ampliando significativamente o nosso mercado total endereçável. Nossa expansão, a nossa estratégia do nosso ecossistema continuou com o lançamento da NuSol e da NuCel. O que é particularmente empolgante é que isso é totalmente novo e significativamente bom para nós, porque justamente com o NuTravel e o NuPay estamos abrindo novas avenidas de crescimento. Em 2024, ficamos muito felizes com os progressos que atingimos com relação às prioridades estratégicas e vemos vários indicadores iniciais que confirmam que continuamos no caminho certo, né? Estamos apenas no primeiro dia, continuamos muito focados naquilo que vem pela frente. E com isso eu passo agora a palavra ao nosso CFO, Guilherme Logo, que vai nos apresentar os detalhes dos resultados financeiros. Agora, passo a palavra a você, Lago. Muito obrigado, Davi, boa noite a todos. Como o Davi observou, 2024 foi um ano excepcional, marcado por um crescimento forte e consistente de receita, maior envolvimento dos clientes, combinado com margens operacionais e lucratividade sólidas. Tudo isso valida ainda mais a força e a eficiência do nosso modelo de negócios. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto aos nossos resultados do quarto trimestre e como continuamos avançando em nossos principais pilares da nossa estratégia. Começando com a aquisição de clientes, tivemos um outro trimestre de forte crescimento, adicionando 4,5 milhões de novos clientes à nossa plataforma e encerrando o ano com 114,2 milhões de clientes, o que representa um aumento de 22% com relação a 2023. À medida que a nossa base de clientes continua a crescer, o nosso foco se volta cada vez mais para o engajamento e a retenção. Nossa base de clientes ativos também cresceu em 22% ano a ano, com a taxa de atividade mensal atingindo 83,1%. Observem, portanto, que a dinâmica de atividade no México e na Colômbia é diferente da do Brasil, pois estamos aprimorando nossas ofertas de produtos nesses países. Embora o crescimento de clientes no México e na Colômbia tenha superado o do Brasil neste trimestre, a taxa de atividade mensal nesses dois países temporariamente, né, impactaram o nosso índice de atividades dos clientes. Agora, falando sobre a expansão da receita, como mostrado no primeiro gráfico do slide 10, a Nu continua a fortalecer o relacionamento primário com seus clientes, que agora representam cerca de 61% da nossa base de clientes ativos. Esse forte desempenho ressalta a nossa capacidade de capturar uma fatia maior de wallet por meio de vendas cruzadas e upselling, reforçando ainda mais a nossa posição como principal parceiro financeiro dos nossos clientes. Também estamos satisfeitos em ver que as safras recentes estão atingindo esse nível de relacionamento primário num ritmo cada vez mais acelerado. O gráfico do centro mostra que o número médio de produtos por cliente ativo agora atingiu 4,1, o que também demonstra o sucesso da nossa estratégia de cross-selling, mesmo quando continuamos a receber um número crescente de novos clientes. Ao apresentar nossos produtos de forma eficaz a esses novos clientes, aprofundamos o engajamento e fortalecemos ainda mais o nosso papel como seu principal parceiro bancário. O último gráfico ilustra o impacto combinado dessas duas poderosas dinâmicas. O melhor engajamento dos clientes na categoria, aliado à nossa crescente capacidade de cross-selling, permite resultados cada vez mais positivos, com o nosso ARPAC médio mensal em aproximadamente US$ 10,7. Os nossos safras mais maduras já estão atingindo US$ 25, demonstrando o forte potencial de monetização de longo prazo do nosso modelo. Observe que a dinâmica do ARPAC mostrada neste slide também reflete o crescimento acelerado da nossa base de clientes no México e, mais recentemente, também na Colômbia. Enquanto a nossa estratégia de depósitos nestes mercados possa inicialmente atrair mais clientes que se envolvem principalmente com o produto Cuenta, que é aquele que gera níveis de ARPEC relativamente mais baixos, estamos altamente otimistas em relação ao potencial de longo prazo dessa abordagem. Como vimos no Brasil, né, essa estratégia traça a base para um engajamento maior e maior potencial a longo prazo. Como já visto no gráfico à esquerda, o nosso ARPEC mensal
sofreu uma ligeira queda de 3 centavos. No entanto, em uma base neutra em termos cambiais, cresceu 5% sequencialmente e 23% quando comparado ao ano anterior, a despeito do rápido crescimento de clientes em novas geografias, como eu mencionei anteriormente. Mais uma vez, continuamos confiantes da nossa capacidade de continuar aumentando o ARPAC em todo o seu potencial à medida que nossa base de clientes amadurece com o tempo. O gráfico à direita mostra que a receita atingiu outro recorde nesse trimestre, atingindo quase 3 bilhões de dólares, um aumento de 50% ano contra ano. Esse crescimento notável foi impulsionado pela expansão contínua da nossa base de clientes ativos e pelo forte crescimento do ARPAC que continuamos a atingir. Nossa carteira total de crédito também teve um crescimento robusto no quarto trimestre de 24, aumentando 45% ano contra ano e 13% tri contra tri, ambos em uma base neutra de câmbio, atingindo um total de 20,7 bilhões de dólares. Este forte desempenho foi impulsionado pelo crescimento tanto na parte de empréstimos quanto cartões. Durante o trimestre, nossa carteira de cartões de crédito manteve uma trajetória ascendente, apoiado por uma expansão principal de share of wallet em todos os segmentos de clientes. Essa carteira cresceu 28% ano contra ano e 9% sequencialmente em base cambial neutra, atingindo 14,6 bilhões de dólares. Enquanto isso, nossa carteira de empréstimos mais que dobrou durante o ano, chegando a 6,1 bilhões de dólares, um ganho sequencial de 22%, também em base cambial neutra. Empréstimos, o crédito continua a superar os cartões de crédito, atingindo 29% da nossa carteira total, consistente com os trimestres anteriores, e isso demonstra um bom desempenho de crédito, o que nos permite escalar ainda mais as originações. Este crescimento não apenas veio pela elegibilidade dos clientes, mas também pela expansão gradual do tamanho dos tickets e em duration mais longa, o que continua sendo uma fração da média do setor. Essa abordagem ressalta o nosso significativo potencial de crescimento, mas também reflete a nossa capacidade de navegar em ambientes desafiadores, com agilidade e resiliência, como já demonstramos em diferentes momentos de crise na América Latina. Agora, vamos olhar também o detalhamento da nossa carteira de cartões de crédito. As parcelas que rendem juros continuam crescendo tri contra tri. No entanto, esse crescimento foi ofuscado pela forte expansão sazonal dos saldos que não rendem juros, fazendo com que a participação das parcelas que rendem juros caiam 27% do total da carteira de cartões. É bom observar que isso está alinhado com as expectativas que compartilhamos no último trimestre, após a desaceleração intencional do PIX parcelado com faixas específicas de risco. Embora a demanda por esses produtos de financiamento do PIX e da rentabilidade continuem fortes, moderamos deliberadamente o ritmo das expansões de elegibilidade durante o segundo semestre de 24 para monitorar cuidadosamente o desempenho dos próximos trimestres e avaliar aquilo que chamamos de efeitos de segunda ordem desse produto sobre o engajamento do cliente e também o valor de longo prazo dos relacionamentos com os clientes. Agora, no início de 2025, após extensos testes e ajustes, começamos a refinar a nossa oferta de financiamento do Pix para diferentes faixas de risco, levando em conta a exposição potencial dos clientes a esse produto para mitigar qualquer efeito eh, não desejado sobre o cliente. Dado essa abordagem, especialmente em um ambiente macroeconômico mais desafiador, não prevemos uma expansão significativa da penetração do Pix Financing, pelo menos no curto prazo. Agora, vamos falar sobre o nosso negócio de crédito ou empréstimo. Originação subiu para 2,8 bilhões no quarto trimestre. Os empréstimos quirografários continuam a ser o principal motor de crescimento, originando 15,6 bilhões de reais e demonstrando nosso sucesso na promoção de empréstimos financeiros, tanto para pessoas físicas e PMEs no Brasil. Agora, originações de empréstimos com garantia chegou a 2,8 bilhões no quarto trimestre de 24, representando 15% do total de originações de empréstimos. Notavelmente, essas originações são 100%
internas geradas exclusivamente através da nossa plataforma e não incluem carteiras adquiridas de terceiros. Igualmente empolgante é o forte desempenho dos empréstimos garantidos pelo FGTS, que aumentaram para mais de 60% do total de originações de empréstimos com garantias. A participação de mercado da Nu em novas originações desse produto já ultrapassou a marca dos 30%, refletindo a forte adequação ao mercado do nosso canal de distribuição totalmente digital. Este ano, também fizemos progressos significativos no sentido de alcançarmos a paridade dos produtos e estamos satisfeitos com os primeiros indicadores de desempenho dos nossos recursos para empréstimos consignados no Brasil, como portabilidade, recargas e refinanciamento. Além disso, integramos e lançamos operações com as Forças Armadas do Brasil, um marco muito importante para aumentar a elegibilidade. Para aumentar o nosso mercado total endereçável, o TAM, assinamos novos contratos, totalizando 11 contratos com garantia, incluindo parcerias com vários estados e municípios brasileiros importantes. Esses acordos nos permitirão atingir mais de 70% do TAM para empréstimos consignados no Brasil nos próximos meses, expandindo o acesso a novos clientes qualificados e também apoiando o crescimento contínuo das originações. No lado do funding, nossos depósitos totais no trimestre aumentaram para 28,9 bilhões de dólares, 55% a mais ano contra ano, em um cenário neutro de ponto de vista cambial. Esse crescimento foi apoiado por uma forte expansão em todas as nossas três geografias. No Brasil, os depósitos atingiram 23,1 bilhões de dólares, o que representou um aumento sequencial de 11% em uma base cambial neutra. Além disso, nossa estratégia de deposit rate no México e na Colômbia continua a produzir resultados excelentes. Aumentou significativamente os depósitos em ambos os países, promovendo nossa missão de capacitar os clientes a assumir controle de suas vidas financeiras, enquanto ao mesmo tempo acrescentando resiliência financeira e fortes amortecedores de liquidez às nossas operações. Mesmo após a redução do spread sobre a taxa interbancária, nossas operações no México acumularam 4,5 bilhões de dólares em depósitos, um aumento de 4 vezes em relação a 2023, destacando nossa capacidade de aumentar as oportunidades de cross-selling, enquanto ao mesmo tempo melhoramos o unit economics. Por fim, nosso desempenho na Colômbia superou nossas expectativas. Os depósitos atingiram 1,3 bilhão de dólares apenas 2 trimestres após o lançamento da conta corrente do Nu na Colômbia, colocando-nos entre as 5 maiores instituições financeiras no país, com base em depósitos à vista para pessoas físicas. A margem financeira bruta, ou NII, cresceu significativamente, aumentando 57% ano contra ano e 9% tri contra tri, em uma base cambial neutra, atingindo um recorde de 1,7 bilhão de dólares. Por outro lado, nossa NIM diminuiu 70 basis points para 17,7% neste trimestre. Isso foi impulsionado principalmente pelos mesmos fatores que destacamos no último trimestre. Em primeiro lugar, rendimentos de crédito mais baixos, refletindo as mudanças contínuas no mix de produtos, devido ao aumento da participação de empréstimos com garantias, e um mix de clientes, à medida que continuamos testando a elasticidade dos preços em linha com o nosso perfil de risco aprimorado. Em segundo lugar, os custos de financiamento, ou os custos de captação também, aumentaram em decorrência do crescimento mais forte dos depósitos no México e na Colômbia, consistente com nossa estratégia de taxa de depósitos nessas novas regiões, que ainda estão remunerando os depósitos com prêmio em relação às taxas de referência. Além disso, os movimentos cambiais mais uma vez afetaram negativamente nossa NIM, já que a taxa de câmbio usada para converter o numerador se depreciou mais do que a taxa de câmbio aplicada aos ativos médios, sujeitos a ganhos de juros do denominador. Em relação ao médio e longo prazo, continuamos confiantes de que a otimização do balanço patrimonial será o principal impulsionador das NIMs futuras, especialmente quando ocorrer a normalização dos depósitos no México e na Colômbia. Independente das tendências das taxas de juros, vemos oportunidades significativas para expandir a originação, transferindo fundos do caixa para o crédito.
Com nosso índice crédito/depósito ainda em níveis significativamente baixos, acreditamos que há muito espaço para melhorar a eficiência e fortalecer ainda mais nossos níveis de rentabilidade. Vamos agora ver o último pilar da nossa estratégia: manter um baixo custo de servir. Continuamos a acreditar que nossa plataforma é uma das mais econômicas e mais custo competitivas em nossos mercados, representa uma vantagem competitiva significativa. Dessa forma, continuamos comprometidos em manter nosso custo igual ou inferior a $1 por cliente ativo no futuro próximo. Mais uma vez, atingimos essa meta, com um custo de servir por cliente ativo de 80 centavos de dólar. Em uma base cambial neutra, isso representa um aumento de 11% em relação ao ano anterior, em grande parte devido a picos sazonais no uso de dados e processamento. Ao mesmo tempo, nosso ARPAC cresceu 23% no mesmo período, destacando a forte alavancagem operacional do nosso modelo de negócios. Nosso lucro bruto atingiu 1,4 bilhão de dólares neste trimestre, um aumento de 8% TRI contra TRI e um aumento de 44% em relação a 2023, ambos em base neutra de câmbio. A margem de lucro bruto ficou em 45,6%, voltando mais perto aos níveis de 2023, apesar de custos de captação mais altos que esperávamos em nossas regiões geográficas novas. Esse desempenho também reflete a força de nosso modelo operacional, que continua a proporcionar uma lucratividade ou uma rentabilidade significativa mesmo com nossa expansão e investimentos em novos mercados. No último trimestre, continuamos a demonstrar nossa capacidade de impulsionar a alavancagem operacional à medida que nossos negócios crescem. Nosso índice de eficiência melhorou significativamente, encerrando o trimestre em 29,9%, uma melhoria de 150 basis points em relação ao trimestre anterior e mais de 610 basis points melhor do que no ano passado. Esse progresso ressalta a força do nosso modelo operacional de baixo custo, que nos permite sustentar um forte crescimento e impulsionar a inovação em produtos, ao mesmo tempo mantendo a eficiência. Com investimentos contínuos em tecnologia e automação, continuamos confiantes em nossa capacidade de otimizar ainda mais nossa plataforma à medida que continuamos a crescer. O lucro líquido no quarto trimestre atingiu 553 milhões de dólares, crescendo 7% TRI contra TRI e 85% ano contra ano, em uma base cambial neutra. Enquanto nossa margem de lucro líquido aumentou 300 basis points para 18%. Além disso, o lucro líquido ajustado no trimestre aumentou impressionantes 87% em relação ou em comparação aos níveis de 2023, chegando a 610 milhões de dólares. Nossos sólidos resultados no bottom line demonstram ainda mais a eficácia da nossa estratégia e a resiliência do nosso modelo de negócios. Embora estejamos satisfeitos com o desempenho do quarto trimestre, nosso foco continua sendo maximizar o valor de longo prazo dos relacionamentos com nossos clientes e o valor também da nossa empresa. Essa abordagem implica a realização de investimentos deliberados de curto prazo, para destravar futuras oportunidades de crescimento, aumentar o envolvimento com os clientes, o engajamento com eles e reforçar nossa posição de liderança nos mercados em que atuamos. Agora eu vou passar a palavra para o Youssef, nosso presidente e diretor de operações, para discutir a qualidade dos ativos e a saúde geral de nossa carteira de crédito. Obrigado, Lago. Olá, pessoal. Começando, como sempre, com as tendências de inadimplência. Nosso principal indicador, o índice 1590, diminuiu sequencialmente em 30 basis points para 4,1% no trimestre. Além da redução sazonal normal que observamos nas inadimplências precoces no quarto trimestre, essa melhoria foi impulsionada por mudanças no mix. Em direção a clientes de menor risco no cartão de crédito e em direção a produtos de menor risco, dado o crescimento ou crescente mix de empréstimos com garantia em nosso portfólio. A inadimplência 90 a mais diminuiu 20 basis points para 7%. E como resultado de tendências passadas em 15,90, que vem diminuindo há 3 trimestres consecutivos. Essas reduções na inadimplência 15,90 estão agora aparecendo no índice 90+, que, como mencionamos em calls anteriores, se comporta como um indicador de estoque defasado de inadimplências de longo prazo.
O próximo slide destaca as tendências de qualidade dos ativos para as inadimplências de 15 a 90 e 90 a mais, desta vez com base nos saldos que rendem juros em vez do total de recebíveis no denominador. Como podem ver, as tendências permaneceram estáveis ou em declínio nos últimos anos, refletindo a força das nossas capacidades de subscrição de crédito e gestão do portfólio. Isso demonstra que estamos sendo recompensados pelo risco adicional que assumimos, reforçando nosso foco estratégico na maximização do valor vitalício dos relacionamentos com os clientes, em vez de apenas otimizar as métricas de inadimplência no curto prazo. Vamos agora ver nosso portfólio renegociado para uma atualização sobre as principais tendências. As renegociações permaneceram relativamente estáveis ao longo do ano passado, com a maior parte do volume ocorrendo antes de 15 dias de atraso, como resultado de nossa abordagem proativa e de baixo atrito em relação a essa experiência do cliente. Isso ajuda os clientes a reorganizarem suas finanças com antecedência, reduzindo o risco de inadimplência e minimizando o impacto sobre as inadimplências. Como mostrado no gráfico à direita, mantivemos um nível robusto de cobertura de provisões de mais de 200% nos saldos de 90 a mais e em nossa carteira renegociada, ressaltando nossa gestão prudente de riscos e o foco na resiliência em nossas operações de crédito. Em linha com o crescimento de nossa carteira de crédito, as despesas com provisões para perdas de crédito aumentaram 12% TRI contra TRI e uma base cambial neutra, atingindo 804 milhões de dólares nesse trimestre. Por sua vez, a NIM, ajustada ao risco, foi comprimida em 60 basis points no trimestre, impulsionada pelo declínio de 70 pontos base na NIM, explicado anteriormente por Lago, e parcialmente compensado por uma melhora de 10 basis points no custo do crédito. Para concluir esta sessão, compartilhamos uma análise realizada com um dos nossos provedores de dados, que compara o desempenho de nossa carteira de cartões de crédito com o do mercado brasileiro. Os 6 gráficos desse slide mostram séries temporais de inadimplência 90 a mais, segmentadas por baixa de risco, em que a linha roxa representa o NU e a linha cinza o restante do setor. Como podem ver em todos os segmentos, nosso portfólio superou consistentemente o desempenho do setor, resultando em taxas de inadimplência mais baixas em qualquer faixa de risco, o que reflete a força da nossa subscrição de crédito, que se baseia em uma avaliação de risco mais precisa de cada cliente e na inclinação dos limites de crédito, para torná-los mais adequados a cada cliente individual, além de outros fatores, como a obtenção de uma participação maior de principalidade, o que significa que mais clientes usam o NU como sua principal instituição financeira, o que melhora ainda mais o comportamento de uso e de pagamento e fortalece o desempenho geral da carteira. Com isso, vou passar a palavra de volta para o Davi. Davi, é com você. Obrigado, Youssef. Ao olharmos para o futuro, continuamos nos estágios iniciais da liderança de uma profunda transformação nos serviços financeiros, tanto na América Latina quanto no mundo todo. Embora tenhamos mantido uma trajetória de crescimento notável desde a fundação do NU, hoje capturamos apenas uma fração da receita de serviços financeiros em todo o mundo, o que reforça a nossa crença na vasta oportunidade que ainda temos pela frente. Nossa estratégia continua a priorizar o crescimento responsável e ambicioso em detrimento de ganhos de curto prazo, e vemos 2025 como outro ano crucial de investimento, durante o qual aprofundaremos nossa presença no Brasil, México e Colômbia. Expandiremos nosso portfólio de produtos e lançaremos as bases para nossas ambições de longo prazo. Com isso em mente, gostaria de delinear nossas prioridades para 2025 por meio do que chamamos de nossa história em 3 atos. Começando pelo ato 1, construir a maior e mais amada franquia de banco de varejo na América Latina. Esse é o nosso foco hoje, e onde a maior parte de nossos recursos permanece alocada. Embora tenhamos alcançado uma escala significativa, a nossa participação de mercado ainda representa menos de 4% em termos de receita, apenas uma fração de todo o seu potencial. Nessa fase de crescimento, continuaremos a nutrir o amor dos clientes por nós, ampliando nossas operações de crédito e aumentando a participação no Brasil, no México e na Colômbia, sempre oferecendo uma experiência de aplicativo perfeita, rápida e globalmente confiável. Passando para o ato 2, expandir para além dos serviços financeiros. Embarcamos nessa jornada há alguns anos com nossa entrada nas verticais de mercado, viagens e, mais recentemente, telecomunicações. Com uma base de clientes grande e altamente engajada, uma das marcas mais queridas e confiáveis do Brasil e recursos significativos de dados e vendas cruzadas, cross-selling, acreditamos que conquistamos o direito de ir além de serviços financeiros tradicionais.
Nosso objetivo é criar um ecossistema que amplie nosso mercado de atuação e permita que os clientes otimizem seus gastos. Com base no engajamento e nas necessidades de nossos clientes, acreditamos que essa estratégia possibilitará o lançamento de novas verticais no futuro. E, finalmente, o modo 3, um modelo global de banco digital orientado por IA. Essa é a nossa visão de longo prazo. Nós nos esforçamos para transformar a nossa plataforma regional de banco digital em um modelo global, aproveitando a inteligência artificial para fornecer a centenas de milhões de clientes acesso a produtos e serviços financeiros que, historicamente, têm sido reservados a um grupo seleto. Em 25, tomaremos medidas essenciais para transformar essa visão em realidade, construindo as bases necessárias para apoiar nossos produtos e serviços em escala global. À medida que nossa história em 3 atos se desenrola, nosso foco inabalável permanece na execução, na inovação centrada no cliente e no crescimento sustentável. Construímos uma plataforma tecnológica com potencial para redefinir verdadeiramente os serviços financeiros na América Latina e além. Estamos mais empolgados do que nunca a conquistar por via à medida que desenvolvemos nossa plataforma para prosperar nessa nova classe de ativos. Agradecemos seu apoio contínuo e estamos ansiosos por mais um ano de progresso e impacto positivo. Passemos agora às suas perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queiram fazer uma pergunta, pressionem o botão Reaction, reação, e cliquem em Raise Hand, levantar a mão. Se sua pergunta for respondida, podem sair da fila clicando em Put Your Hand Down ou abaixar a mão. Por favor, limitem-se a uma pergunta e a uma follow-up. Caso tenham outras perguntas, entrem novamente na fila. Perguntas também podem ser enviadas online a qualquer momento hoje, usando a caixa de perguntas Q&A no webcast. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor Jörg Friedman, diretor de Relações com Investidores. Obrigado, operadora. Poderia abrir a linha de Jorge Cury, do Morgan Stanley, por favor? Olá a todos, parabéns pelos resultados, obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria perguntar sobre um comentário que o Lago fez há pouco em relação ao Pix. Poderiam esclarecer por que que o Pix não está expandindo no curto prazo e o que que isso significa? Não expandir como percentagem da carteira? Ou seria que o Pix não está expandindo em termos absolutos? De forma que o Pix iria encolher como percentagem da carteira de crédito total. Muito obrigado. Oi, Jorge, aqui o Lago falando. Obrigado pela pergunta. O que eu quis dizer é que nós não devemos crescer o Pix no crédito como percentagem da carteira como um todo, não em termos absolutos. Então, sim, no geral, o Pix no crédito deve continuar a expandir, mas mais em linha com a expansão geral do nosso portfólio de cartões de crédito no Brasil. Isso num curtíssimo prazo. Como mencionamos no call anterior, basicamente, reduzimos o crescimento de elegibilidade do Pix no crédito para as bandas mais baixas de Pix no crédito, primeiramente para resolver o que víamos como sendo uma deterioração relacionada à inadimplência, churn e engajamento. Aqui é importante mencionar que a rentabilidade geral e a resiliência do portfólio de Pix no crédito continuam a ser incrivelmente positivas, mas queríamos melhorar a forma como estamos apresentando a jornada do cliente para poder minimizar ou até eliminar qualquer impacto de segunda ordem negativo. Temos trabalhado com a nossa equipe ao longo dos últimos meses, buscando tais melhorias. E agora temos cerca de 12 testes no mercado a fim de melhorar a jornada dos clientes. Estamos vendo alguns resultados encorajadores. E estou encorajado a acreditar que vamos poder retomar o crescimento em termos percentuais nos próximos trimestres. Mas eu não quero criar expectativas de que essa recuperação de crescimento vai acontecer nos próximos 1 ou 2 trimestres, ok? Jorge, deixa eu acrescentar um ponto aqui relacionado a isso, porque eu acho que é uma boa oportunidade para a gente entender a questão da cultura. Esse é um ótimo exemplo de um produto que é muito rentável, que impulsiona a rentabilidade. Se otimizássemos a rentabilidade de curto prazo, continuaríamos crescendo esse produto, mas aqui temos uma escolha a fazer, que é
priorizar o lucro no curto prazo, o resultado no curto prazo, ao invés de melhorar a experiência do cliente. E como sempre dissemos, nós sempre otimizamos para o longo prazo, otimizamos para ter o amor do cliente no longo prazo. E não estávamos muito felizes com os efeitos de segunda ordem na inadimplência. Então, preferimos ir lentamente, continuar melhorando a experiência do cliente, a interface com o cliente, para melhorar a inadimplência de longo prazo do cliente, para poder acelerar o crescimento quando tivermos mais confiança. Eu acho que isso é um bom exemplo de como melhorar e otimizar o NPS de longo prazo, o que que isso significa, mesmo que isso nos custe um pouquinho da rentabilidade no curto prazo. Obrigado, muito claro. Se eu puder fazer uma pergunta de follow-up, porque eu entendo que o Pix deve ter tido um impacto na sua NIM ajustada ao risco. Seria possível vocês nos ajudarem a entender um pouquinho as diferentes partes em movimento da anima ajustada ao risco? Por exemplo, Lago, você falou sobre o custo de captação aumentando no México e na Colômbia. Um aumento temporário no custo de funding. Isso tendo um impacto na NIM. Vocês assumindo mais risco, e diferentes tipos de cliente. E aí a porção cambial também. Então, vocês poderiam, de certa forma, explicar a ponte entre cada um desses itens e seus impactos. Digamos, na Anima, ajustado ao risco agora é 9%, quando antes era 11% há 2 trimestres. Então, como é que isso se decompõe entre os diferentes componentes? Essa é uma ótima pergunta, Jorge. Então, no quarto trimestre de 2024, a nossa NIM caiu mais ou menos 70 basis points. E você pode provavelmente ver isso. Deixa eu ver qual que é o slide correto. Você pode ver em um dos nossos slides que nós apresentamos aqui no call. Dessa queda de 70 basis points que vimos, os fatores mais relevantes foram, em primeiro lugar, a flutuação cambial, o câmbio. Nós utilizamos diferentes taxas de câmbio quando traduzimos a moeda local em dólares. O denominador e o numerador. O numerador, normalmente, tem um efeito médio, o denominador, tipicamente, se traduz no câmbio puro. E o uso dessas taxas de câmbio diferentes explica mais ou menos 44 a 45% desses 70 basis points que retraíram. Os 55% que restam da contração são explicados por duas coisas. Em primeiro lugar, a queda nos rendimentos na carteira de crédito geral no Brasil, à medida que crescemos em empréstimos com garantias mais do que empréstimos quirografários. E, em segundo lugar, em resultado dos depósitos que vem crescendo no México e na Colômbia, que ainda estão pagando juros que são mais altos do que a taxa de depósito interbancária. Então, essas são as três coisas, Jorge, que eu acho que justificam a contração dessa margem líquida, a NIM. Se passarmos a NIM ajustada ao risco, temos os mesmos 70 basis points que eu mencionei antes, e temos 10 basis points positivos no custo de crédito, tendo um desempenho um pouquinho melhor do que o esperado. Daqui para frente, como é que nós vemos isso? Há muitas partes que se movem aí com respeito a mix de produtos, com respeito a Brasil versus as geografias internacionais, mas continuamos acreditando que a perspectiva mais realista para a Anima e a Anima ajustada ao risco é a otimização do nosso balanço e ter um índice crédito-depósito abaixo de 40%. À medida que a nossa carteira de crédito cresce, passamos uma parte da nossa liquidez de títulos do Tesouro para a carteira de crédito. Esperamos ver as NIMs se expandindo no médio prazo. Muito obrigado, Lago. Era exatamente isso que eu estava buscando, pessoal. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Eduardo Rosman, from BTG Pactual, do BTG Pactual. Olá, olá a todos. Eu tenho uma pergunta com relação a um dos seus slides, eu acho que é o slide 26, eu acho que o Youssef
Você mostrou como o Nubank vem tendo um desempenho melhor do que os outros peers na parte de cartão de crédito subscrição. Eu acho que toda essa estratégia e principalidade talvez seja uma das explicações. E com relação aos empréstimos pessoais quirografados, é o que talvez vocês venham acelerando ao nível das margens. Você acredita que daria para atingir o mesmo nível de desempenho obtido com cartões de crédito? Ou será que esse é um produto diferente? Como podemos pensar nisso de uma forma combinada? Seria bom se você pudesse nos ajudar a entender isso um pouco melhor. Muito obrigado. Olá, Rosman, é o Yusuf, obrigada pela pergunta. Você tem razão. Olhando a análise que nós apresentamos aqui, na página 26, isso se aplica aos cartões de crédito. Eu espero a mesma dinâmica se você também tiver os empréstimos quirografários. E é possível identificar esses empréstimos com muito mais precisão do que os empréstimos com garantia, quando eles vêm empacotados com outras coisas, né? Ou outro tipo de colateral que às vezes é difícil você enxergar. Mas a capacidade de low and grow, fazer low and grow, eu acho que principalmente com novos clientes, que eles ainda não têm um registro de pagamento, à medida que a gente vai tendo uso repetido e mais dados de desempenho, poderemos então aumentar a exposição a esses empréstimos e saber quanto que aquele cliente tem a capacidade de tomar emprestado. Então, quanto mais dados vamos coletando, podemos dizer até que ponto isso terá êxito e como é que isso poderá ser aplicado também aos empréstimos quirografários. Ótimo, muito obrigado. Próxima pergunta vem de Tito Barta, do Goldman Sachs. Boa noite, muito obrigada por acatarem a minha pergunta. A minha pergunta tem a ver com empréstimos com garantia. 1,4 bilhões em empréstimos com garantia. Diferente daquilo que havíamos pensado, vocês continuam a crescer as originações. Pelo que eu entendi, eu gostaria de saber sobre o crescimento contínuo, tanto do ponto de vista de garantias com o FGTS, consignados. Eu sei que vocês assinaram diversos acordos, existe a questão da portabilidade, o crescimento deve acelerar ainda mais, principalmente no ano onde as macros são mais desafiadoras no Brasil. Você acha que isso seria um grande impulsionador de crescimento e rentabilidade? Talvez vocês possam nos ajudar a colocar isso num contexto, principalmente com relação à carteira de empréstimos com garantia. Tito, muito obrigada pela sua pergunta. Não podíamos estar mais empolgados com o crescimento da nossa carteira de empréstimos com garantia e também o unit economics que isso traz. Mas também é importante observar a estratégia de crescer nessa classe de ativos que provou ter uma correlação muito boa com a principalidade dos nossos clientes. Mas eu vou tentar trazer essa resposta de uma outra forma. Dentro dessa carteira de empréstimos com garantias, nós temos 3 classes de ativos. Existem, os consignados públicos, temos o FGTS e ainda temos aqueles investimentos que são lastreados, né, por investimentos. Nos últimos 12 ou 15 meses, basicamente tivemos uma melhoria de produtos e funcionalidades focados principalmente em algumas linhas colateralizadas, principalmente INSS. No final de 2024, acreditamos que atingimos aquilo que chamamos de paridade com os mercados. Então, todos os nossos clientes hoje conseguem ter o seu primeiro empréstimo, fazer refinanciamento, podem fazer recarga, com portabilidade. Esperamos, portanto, que dependendo nesses 2 acordos de colateral, isso eles representam mais de 50% do mercado-alvo e, com isso, veremos a aceleração das originações e também da carteira de crédito em 2025. Além do INSS e SIAP, agora também assinamos mais 9 ou 10 novos acordos, com garantia, incluindo com as Forças Armadas Brasileiras e também grandes cidades e municípios do país, que também vai acrescentar mais combustível a esse incêndio.
até janeiro de 2025, observamos um índice histórico de originações de consignados e também empréstimos com garantia em geral. As Assinamos também, um acordo para empréstimos com garantias do consignado. Os empréstimos garantidos pelo FGTS vai ser uma estratégia bem interessante, vai nos levar a novos produtos e estimamos que já representamos mais de 30% das originações dos financiamentos com garantia do FGTS no Brasil. E não vemos isso. Bom, nós achamos que essa é uma classe de ativo bem rentável e resiliente, mas isso também demonstra como um financiamento direto ao consumidor, através de um canal totalmente digital, tem um bom desempenho no Brasil e esperamos que com os aprendizados que tivemos, também vamos exportar isso para os empréstimos com garantia, garantidos pelo FGTS. E os empréstimos consignados públicos refletem talvez 20% do pool total de originações. Vamos continuar a crescer em linha com a expansão da nossa base de clientes e classe de ativo. Essas 3 classes de ativo são aqueles que consideramos hoje ser o nosso crédito com garantia e vai ser o foco em 2025. Também, talvez é o momento de destacar o processo do consignado privado. Você já escreveu a esse respeito e outros também vêm falando sobre esse assunto. E essa é uma classe de ativos totalmente nova e diferente para o Brasil. Tecnicamente, essa classe de ativos já existe hoje em dia. Ela as mudanças e melhorias que devem chegar ao mercado vão realmente liberar o crescimento de uma nova forma de crédito ao consumo no país. Não apenas será possível aumentar o tamanho da torta do financiamento ao consumo no Brasil, mas também vai melhorar as condições de concessão de crédito aos brasileiros. Estamos trabalhando de perto com o governo brasileiro e outros participantes do setor e acreditamos que essa pode ser uma ótima oportunidade para a nossa base de clientes e para o Nubank, para que assim possamos continuar a expandir o nosso share of wallet. Mui Se eu puder fazer uma pergunta follow-up, pensando sobre o payroll, o consignado é um produto mais seguro, né, eu sei que eu imagino que vocês têm bastante capital no seu balanço. Com relação à rentabilidade do consignado, com relação a cartões de crédito ou empréstimos de outra natureza. Tito, a rentabilidade, se você mensurar isso de acordo com o ROI do do crédito com garantia dessa classe de ativa é mais baixo do que o ROI do empréstimo quirografário ou dos cartões de crédito. No entanto, eu não concordo com essa afirmação de que o crescimento do crédito com segurança poderia diluir o ROE, porque não vamos crescer, né, o crédito com garantia a despeito do cartão de crédito ou do quirografário. Na verdade, vamos colocar em marcha o excesso de capital, vamos usar o excesso de capital que temos no balanço. Então, se eu tivesse que ilustrar isso de uma forma mais simples, eu diria que, basicamente, estamos, deslocando parte da nossa carteira no Brasil para financiar o nosso negócio de crédito com garantia. E esse seria um NIM ajustado ao risco mais seguro, ou seja, teria um ROE mais baixo, mas não vai afetar o nível de rentabilidade da empresa. Pelo contrário, isso vai nos ajudar a otimizar a utilização do nosso balanço, trazendo mais níveis de rentabilidade para a empresa, sem mencionar, Tito, o fato de que, na verdade, é um produto muito importante que poderá impulsionar o relacionamento com os clientes, o engajamento com os clientes, e isso por si só traz muitos benefícios a longo prazo ao relacionamento do branco, que temos agora com mais de 100 milhões de clientes no Brasil. Ok, muito claro. Obrigado, Lago. Próxima pergunta de Tiago Batista, do UBS. Não temos som. Tiago, pode falar. Agora conseguem me ouvir? Sim, conseguimos.
Ok, tem uma pergunta sobre o negócio de cartões de crédito, especialmente no Brasil. Quando a gente olha os números na sua participação de mercado por segmento, parece que o Nu está chegando a uma espécie de maturidade com esse produto no Brasil. Vocês concordam com isso, que não tem mais muito espaço para expandir na área de cartões de crédito no Brasil? E um follow-up. Vimos nesse trimestre uma contração na NII de cartões de crédito. Isso foi casado pelo Pix no crédito? O que explica essa contração nessa NII, que é a margem financeira bruta? Obrigado pela pergunta. Deixa eu tentar explicar a redução na NII, o rendimento do cartão, e depois o Jag ou o Youssef podem comentar sobre a nossa penetração de cartões de crédito nos segmentos e as oportunidades de crescimento que continuamos a ter nesse produto no Brasil. Em geral, o que você vai ver, que é o que nós chamamos de yield de cartão de crédito, rendimento do cartão de crédito nos últimos trimestres, diminuiu no Brasil. Isso basicamente foi função de duas coisas. À medida que continuamos a crescer, nossa participação nos clientes mais afluentes, o que chamamos de UV, ou clientes ultravioleta, nós operamos com preços mais baixos quando tratamos com clientes mais afluentes. E o crescimento de clientes afluentes com ultravioleta, isso foi ganhando relevância na nossa carteira e isso contribuiu, portanto, para uma leve contração no rendimento do produto cartão de crédito. A segunda coisa é mais relacionado, Tiago, aos últimos 2 trimestres. Desde o início do segundo semestre de 2024, quando identificamos os impactos de segunda ordem do Pix no crédito e reduzimos a expansão de elegibilidade para os clientes, isso também criou uma certa desvantagem para o rendimento de cartão de crédito. Mas, no geral, é um produto que continua a gerar ROIs, o retorno sobre o capital, muito bom, uma resiliência de crédito muito boa, e para nós estamos felizes em continuar expandindo esse produto. Logo, deixa eu complementar essa pergunta do Tiago. Olha, Tiago, eu acho que a resposta curta é que nós ainda vemos o espaço significativo para crescer cartões de crédito no Brasil. E eu vou explicar esse passo a passo. Em primeiro lugar, no cliente de massificado normal que a gente tipicamente atende. Você deve notar que fizemos um esforço para reengajar clientes que antes estavam inativos e fizemos progresso nisso. Isso é um esforço contínuo. E temos um portfólio de iniciativas nesse sentido, que começou no ano passado e continua nesse ano. E esperamos um progresso incremental para termos melhora na atividade dos clientes, volume de clientes, etc. Também existem oportunidades significativas, na nossa opinião, no médio prazo, para crescermos em outros segmentos em que historicamente não tivemos tanta participação. Vou mencionar dois. Primeiro, segmento de clientes de alta renda, no qual, ao longo de 2024, nós mais que duplicamos o número de clientes ultravioleta. E também duplicamos o volume de compras de cartões ultravioleta, uma vez que trabalhamos muito para melhorar esse produto. E também começamos a ter uma atração rápida para as PJs, os clientes pessoas jurídicas. Então, de forma constante, no médio prazo e além, esperamos que haja um espaço significativo para crescer o nosso produto de cartão de crédito no Brasil, em que, como sabe, só temos cerca de 14% de participação de mercado, como foi indicado pelo volume de compras. Nós achamos que nem estamos perto de chegar ao que é possível com o nosso modelo de negócios. Há muito espaço para crescimento no massificado, embora a nossa participação seja maior já nesse segmento, e nós estamos colocando os alicerces para crescer ainda mais. Muito claro, muito obrigado. Próxima pergunta vem de Gustavo Schroeder, do Citi.
Olá, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Minha pergunta tem a ver com o ciclo de crédito. Vimos alguns sinais de uma potencial deterioração na inflação de alimentos, e nós sabemos que existe uma alta correlação entre inflação e qualidade dos ativos. E no ambiente de altas taxas de juros, não é? Há questões em relação ao ambiente macroeconômico. Enfim, estamos vendo que na maior parte dos bancos com os quais falamos, eles estão adotando uma abordagem mais cautelosa, mais conservadora na concessão de crédito. E, ouvindo vocês e a apresentação, nós vemos que o Nu ainda está relativamente positivo em relação ao crescimento do crédito. Claro, excluindo o Pix no crédito, que vocês explicaram, precisam redesenhar o produto e tal, mas nos outros produtos, nós vemos que vocês ainda têm um sentimento positivo em relação ao ritmo de crescimento. Então, gostaria de entender qual que é a diferença aqui. E se vocês não têm alguma preocupação em relação a adversidades nesse ambiente. Obrigado. Oi, Gustavo, aqui é o Youssef. Obrigado pela pergunta. Olha, eu não diria que não estamos preocupados com o cenário macroeconômico. Aliás, na forma como fazemos a subscrição de crédito em tempos bons e ruins, nós sempre estamos atentos e preocupados com os efeitos de cenários externos, conhecidos e desconhecidos. E é por isso que eu digo que sempre que a gente faz a subscrição de um empréstimo de qualquer tipo de crédito, esperamos que o futuro vá ser significativamente pior do que o passado. Há premissas na nossa modelagem para a subscrição. Sempre consideramos um estresse na perspectiva futura. E sempre aderimos a essa filosofia, desde o início. Não é a primeira vez que nós estamos enfrentando uma perspectiva negativa em relação à macroeconomia do Brasil, em particular. Não é só uma questão de cenário, né? Passamos por várias recessões nos últimos 10 anos, então nós temos um portfólio testado para essas batalhas. Tentamos não Nós tentamos avaliar o mercado, mas achamos que não temos uma bola de cristal melhor que os outros para prever o que vai acontecer em nível macroeconômico e na qualidade dos ativos. Então, preferimos ter uma abordagem muito conservadora, assumindo que o futuro vai ser sempre pior do que o passado, sempre. E aprendemos, em termos da nossa capacidade de sustentar ciclos negativos, as decisões que tomamos em tempos bons, quando a macro está positiva, isso tende a ditar o nosso desempenho nos tempos de vacas magras. Então, é assim que nós temos tratado o nosso portfólio ao longo de vários ciclos, que tem sido muito resiliente. E estamos assumindo os riscos de crédito e tendo ainda uma grande rentabilidade. Então, continuamos a fazer a subscrição com esse nível de cautela que temos no nosso modelo, no nosso sistema. Não estamos cegos ao fato de que as perspectivas pioraram no Brasil, as previsões pioraram. Quando fazemos subscrição e provisionamento também, refletimos uma previsão um pouco mais ruim também. Essas são algumas das formas que pensamos tudo isso e o que nos dá um conforto para continuar fazendo a subscrição e continuar a crescer, tanto nas partes boas quanto ruins do ciclo, como fizemos no passado. Ok, muito claro. Obrigado, Youssef. Nossa próxima pergunta vem do Mário Pierre, do Bank of America. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada por acatarem minha pergunta. A pergunta é para o Davi. No seu último slide, você falou sobre adotar etapas críticas para construir uma escala global esse ano. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre o que isso significa em termos de investimentos e custo. E exatamente qual é o plano? Aqui estamos falando sobre quais mercados você está tentando entrar? Ou será que você está mais empolgado com talvez potencialmente entrar nos Estados Unidos, fazer uma franquia, ou talvez ampliar para o sudeste da Ásia, África, outros países da América Latina? Então, novamente, se você puder nos dar um pouco mais de noção sobre
o que vocês estão pensando em termos de tornarem-se um banco digital global e quais são as despesas previstas para 2025. Claro, voltando um pouco para onde nós iniciamos, a hipótese básica do Nubank, desde 2013, é que o modelo de banco digital que estamos construindo é um modelo certo para bancarizar 89% ou 99% da população, né. Ter uma agência é muito mais uma exceção. Já estando no Brasil, México e Colômbia, isso já comprovou essa hipótese de banco digital, pelo menos no primeiro mercado, que foi o Brasil. Acho que quando nós mostramos o nosso negócio no Brasil hoje, podemos provar que este é um modelo que, em primeiro lugar, pode alcançar mais pessoas e incluir mais pessoas no serviço financeiro. E isso pode ser feito com uma qualidade maior, com um Net Promoter Score, um NPS muito maior e também com uma rentabilidade bem mais elevada. É um modelo muito superior, porque faz com que todos os stakeholders se sintam melhores. Consumidores, investidores e colaboradores. E no México e na Colômbia, os países estão seguindo na mesma direção que o Brasil. Estamos muito satisfeitos com os resultados atingidos no momento, né, expandindo, né, a nossa presença do Brasil para outros países. E dessa maneira, pensando no histórico dos 10, 11 anos iniciais do Nubank, estamos seguindo essa proposta para a América Latina. Agora, qual seria o caminho para os próximos 10 anos? Eu acho que nos próximos 10 anos vamos continuar focados nessa hipótese, testando o modelo e talvez, claro, em muitos mais países do que apenas a América Latina, mas é um número muito complexo. Esse não é um modelo fácil de ser internacionalizado, especialmente do modo como fazemos. Queremos nos tornar a principal conta dos nossos clientes, né. Não é apenas um banco para sacar dinheiro e para fazer pagamentos, mas queremos ter principalidade entre os clientes, queremos estar numa posição estratégica, porque muito embora, né, isso é importante, mas para chegar a ter principalidade, temos que ter as licenças, temos que nos conectar com as entidades locais. Então, a internacionalização até agora tem sido lenta, e parte disso é que para a construção dessa internacionalização, nós temos que construir uma robusta plataforma de tecnologia. Globalmente, pelo menos o que sabemos, não existe nenhum outro banco, né, de varejo que conseguiu construir uma plataforma para múltiplos países que é muito eficiente, que tem apenas uma base core e que traz uma vantagem significativa de gastos. E é por isso que já estamos construindo essa plataforma já há 18 meses. Já tem 18 a 24 meses, e é alguma coisa em que vamos continuar, ou talvez sempre tentaremos fazer, ter uma plataforma de banco core, que vai nos permitir trabalhar com novos países, com investimentos baixos. Então, para responder especificamente a sua pergunta, o que isso significa é que estamos continuando a construir essa plataforma de tecnologia, essa infraestrutura de tecnologia em 2025, não será uma mudança muito significativa de expansão, porque já estamos investindo. O ano passado nós mencionamos que de 30 a 40% dos nossos colaboradores hoje estão construindo produtos que não geram nenhuma receita, então estamos investindo muito nesses próximos 10 anos nessa evolução, que que isso aconteceu em 2023, 24, 25, então não haverá uma mudança muito significativa daquilo que você viu em 2024. E quando escolhemos um país ou países, sempre seguiremos de uma maneira que tem uma abordagem de corrupção. Nós investimos pouco dinheiro no início, à medida que a gente vai ganhando confiança nesses mercados, continuaremos a investir bastante. É isso que fizemos no México, que fizemos no Brasil, porque começamos no Brasil com US$ 1 milhão, lançamos o México talvez a mesma quantia. Então, não espere que a gente faça grandes abordagens ou aportes, né, em grandes mercados, tentando a hipótese por todos os ângulos, é o que tentamos fazer, tentamos alavancar a nossa tecnologia e as nossas funcionalidades, fazendo de uma forma que
tenha um upside significativo e quando isso é encontrado, investiremos mais. Então é uma longa resposta para a sua pergunta, mas não espere nenhuma mudança ou gastos significativos, né, porque isso já está embutido nos investimentos que colocamos para os próximos anos. Não, ficou muito claro. Agora, eu acho que você disse que você gostaria de ter, 4% do de participação de mercado dos pools nos países em que você opera. Me parece que você ainda está num estágio bem inicial nos países atuais. Agora, não faria mais sentido, em primeiro lugar, continuar nesses países para ter certeza de que você acertou na estratégia? Principalmente no México. Me parece que você está seguindo na direção certa, mas talvez leve alguns anos a mais até que você tenha mais rentabilidade, né. O mercado brasileiro também está evoluindo. Desde que você entrou no mercado, surgiram alguns outros concorrentes. A minha principal preocupação é, ok, eu sei, 30, 40% dos funcionários estão trabalhando em projetos que não estão gerando receita hoje, mas e a gestão sênior? Quando você tenta fazer uma franquia global, bom, desculpe pela pergunta, mas me parece que talvez fosse cedo demais, ou que talvez você devesse ser maior nos países em que você já está operando antes de você pensar globalmente? Não, é uma pergunta legítima. Na verdade, eu acho que você está correto. E, na verdade, você está dizendo exatamente aquilo que nós estamos dizendo, que é o foco, e se você voltar um pouquinho àquilo que eu falei inicialmente, o foco principal da gestão e da empresa continua sendo no ato um. O ato um, que é Brasil, México e Colômbia, que continua a ter 90% de todo o foco da companhia. Acreditamos que essa é a nossa maior prioridade e continuaremos, né, a achar que México é uma enorme oportunidade, estamos muito empolgados com a oportunidade de empréstimo com garantia no Brasil, com as vantagens que temos na América Latina, ainda há muito que podemos, né, fazer para aumentar a nossa participação de mercado nesses países e outros países da América Latina, né, para tentar ter uma participação da receita da América Latina. Você e eu estamos alinhados, agora o ponto é que neste momento, com relação a esse à internacionalização especificamente, nos aprontarmos é um esforço que denota alguns anos. Temos que estar prontos para fazer para crescer com mais esforços e energia. Não podemos fazer isso totalmente sequencialmente. É preciso, né, cuidar da execução, 90% ou mais vai para o core do negócios. Até essa métrica de 40% de funcionários investindo em projetos que não geram receita, estão associados com o ato 2, serviços internacionais, e isso está ligado com aqueles mercados em que já estamos presentes hoje. Mas para a internacionalização mais especificamente, hoje há uma pequeníssima porcentagem dessa capacidade que é dedicada para tentar descobrir qual é o próximo ritmo de crescimento que teremos adiante. Muito bem, ficou claro, muito obrigado. Obrigado pela pergunta. A nossa próxima pergunta vem do John Coffin, do Barclays. Ótimo, muito obrigado por acatarem a minha pergunta. Eu vi que a sua principalidade chegou a 61%, né, era 60% o trimestre passado. Eu sei que talvez essa seja uma pergunta desafiadora, mas qual o que significa esse aumento de 1% de principalidade? Como isso tem um impacto no seu P&L? Eu gostaria de saber a sua opinião, se você chegasse a 62%, que impacto isso teria sobre as suas margens e sobre a receita? John, muito obrigada pela sua pergunta. Eu acho que eu não necessariamente focaria demais no aumento da principalidade, crescendo 1% ou caindo 1%. Pois existe um efeito de sazonalidade ali, principalmente considerando o modo como nós mensuramos a principalidade, principalmente no quarto trimestre do ano, aonde existe uma concentração maior de volume de compras e transações que
fazem com que a principalidade aumente e depois caia um pouco. Mas se eu der um passo para trás para tentar responder a sua pergunta, esse relacionamento primário com os clientes é natural para nós, é uma métrica que vem evoluindo com o tempo. E uma é um dos KPIs operacionais mais importantes para uma empresa, porque acreditamos que essa relação, né, de principalidade dos bancos é, assim, o santo grau, né, dos bancos, porque o ARPAC, às vezes, é 3 ou 4 vezes mais alto do que um cliente de relacionamento de um banco onde não existe principalidade. Essa relação, às vezes, é 48% mais baixo do que um cliente que não tem principalidade num banco. Então, são coisas diferentes. Portanto, o nosso modelo foi construído dessa forma e, como eu já mencionei, nós não pretendemos ser a segunda carteira, ou secondary wallet, ou não queremos coletar de os números de CPF, queremos ter simplesmente a principalidade dos nossos clientes num mundo ou no Brasil aonde o Open Finance pode também ter os seus desdobramentos nos próximos trimestres. E isso pode aumentar ainda mais a relevância de sermos um banco principal dos nossos clientes. Não é apenas um ângulo estratégico a longo prazo, mas também tem a ver com um impulso no P&L a curto prazo. Ok, um follow-up rápido. O seu OPR que saiu de 40 para 25%. Agora, por quê? Você acha que daria para chegar a 45% em curto prazo? Você acha que isso talvez deve-se principalmente ao México, ou talvez você ainda esteja testando um pouco o modelo de crédito e você não está pronto ainda para aplicar mais capital, ou será que a razão é outra? Olha, deixe-me mencionar 2 pontos aqui para responder a sua pergunta. Em primeiro lugar, quando você olha qualquer instituição financeira que tem um LDR de 90% e essas pessoas perguntam: "Por que que você não reduz as taxas de depósito que você está pagando ou por que você não aumenta, né, o a carteira de crédito para você equilibrar o balanço?". A primeira abordagem é: nós acreditamos que queremos ter a relação de principalidade da maioria dos nossos clientes e para atingir isso, nós precisamos estar num lugar onde eles façam seus pagamentos, recebam seus pagamentos, etcétera. E, na verdade, possuem um relacionamento forte. Isso tudo é muito estratégico para nós, não apenas do ponto de vista de de funding ou de relação de principalidade, mas também do ponto de vista de aquisição de dados. Nós não vemos necessariamente como tendo o menor LPR como um sinal de fraqueza do modelo. Pelo contrário, enxergamos isso como uma maneira de obtermos um engajamento maior de principalidade através da nossa plataforma. E é claro que gostaríamos de poder crescer, né, a nossa carteira de crédito cada vez mais rápido com o tempo, para que assim podermos, né, otimizar o nosso balanço, mas ao mesmo tempo temos que ser muito responsáveis em escalar a carteira de crédito, principalmente os empréstimos, né, quirografários, e isso tem a ver com uma disciplina de subseção de crédito. E você não pode simplesmente ter mais depósitos, você tem que ser bem cuidadoso com o nível certo de resiliência de crédito, com relação principalmente àquilo que fizemos nos últimos anos. E eu acho que o que nós já vimos nos últimos trimestres, o crescimento em depósitos no México e na Colômbia nos últimos 2 trimestres certamente contribuíram para diminuir o nosso ratio loan to deposit. Mas os 2 países, principalmente no México, estamos muito confiantes que 2025 verá um ramp up acentuado do modo como nós vamos aumentar a nossa carteira de crédito. Todas as métricas que nós observamos do métrico estão se desempenhando de acordo com a nossa expectativa ou até melhor do que o esperado. E isso vai estabelecer a base para melhorarmos, né, o nosso balanço nessas geografias. Muito obrigada. Próxima pergunta de Yuri Fernandes, do JP Morgan. Olá, boa noite, obrigado pela oportunidade.
Gostaria de falar sobre empréstimo pessoal quirografário, se pudessem nos dar mais uma ideia da estratégia para esse produto no Brasil. Uma boa produção, um produto que vem crescendo mais rápido. Esse mercado tem muito menos produtos, e quando olhamos o número de clientes, o número cresce, mas cresce um pouquinho menos do que saldo. Então, minha pergunta é: de onde vem esse crescimento? São estratégias de alta duração? São novos clientes? Isso está levado ou ligado a um yield mais baixo? Se pudessem explicar um pouquinho melhor. E também uma pergunta relacionada a esse produto. Normalmente é um produto de mais alto risco, boa parte do tempo. E eu vejo que vocês estão sendo mais seletivos no Pix no crédito, mas não nesse produto. Por que a diferença na abordagem entre o Pix no crédito e os empréstimos pessoais? Yuri, obrigado pela pergunta. Aqui é o John. Eu vou tentar responder as suas perguntas em ordem, na ordem que foram feitas. Em primeiro lugar, em relação ao último ponto, eu mencionaria que a qualidade do crédito está ficando mais forte e olhamos por linha de produto por linha de produto. Faz os impactos de primeira, segunda ordem e tomamos as decisões de uma forma muito granular. Isso basicamente descreve por que estamos tomando as decisões que estamos tomando em relação ao crédito e por que pode ser um pouquinho diferente a estratégia no Pix Finance ou Pix no crédito. Deixa eu agora falar um pouco mais amplamente sobre a nossa estratégia de crédito quirografário. Você deve ter visto um crescimento muito saudável no trimestre e ao longo de 2024 como um todo. Existem alguns marcos do que vimos fazendo que vem impulsionando esses resultados. Em primeiro lugar, aumentamos significativamente o mix de empréstimos pessoais quirografários que vão para clientes que já tomaram um primeiro empréstimo com o Nubank. Consequentemente, entendemos a dinâmica do risco desse cliente. Então, é um mix, uma boa parte do nosso portfólio de empréstimos são segundos empréstimos para clientes ativos, versus nos primeiros anos, quando o negócio ainda era muito menos maduro, com muito menos escala, que oferecíamos empréstimos para os clientes pela primeira vez. Agora oferecemos aos clientes empréstimos para clientes conhecidos que terminaram de pagar seus empréstimos de uma forma saudável e com os quais temos maior confiança. Isso ajuda uma segunda dimensão do nosso sucesso, embora corresponda apenas a parte dele, que é: conseguimos fazer duas coisas simultaneamente em toda a nossa carteira de crédito, que são as duas coisas seguintes: ajustamos para o risco. Isso importa. Então, para qualquer nível de risco, nós conseguimos oferecer empréstimos maiores e conseguimos oferecer taxas de juros menores, preços melhores para os nossos clientes, isso ao longo de 2024. De novo, porque conhecemos melhor os nossos clientes em termos de crédito pessoal e também devido a investimentos significativos na modelagem de crédito, que nos dá resultados mais saudáveis. E esperamos que isso vai continuar ao longo desse ano também. E a terceira coisa que eu mencionaria é que, semelhante ao que eu mencionei em cartões de crédito, em que o grosso da nossa carteira estava no massificado historicamente, agora estamos começando a expandir o crédito pessoal. E estamos começando a ajustar o produto para que ele se encaixe melhor em novos segmentos, que são segmentos de alta renda e pequenas empresas. Eu mencionei isso quando falei de cartões de crédito. Então, alta renda são clientes que requerem empréstimos maiores, esperam preços menores, dado o seu risco de crédito, que em média também é menor, e isso requer um teste grande do nosso lado, testes que foram feitos nos últimos 12 meses ou mais. Mas, ao passar por esse ciclo de testes e experimentação, agora podemos oferecer isso muito mais. E estamos tendo uma boa resposta dos nossos clientes de alta renda e uma dinâmica semelhante para as pequenas empresas. Então, essas são as duas coisas que explicam
o sucesso significativo que tivemos em 2024 nos empréstimos quirografários. Super claro. E uma pergunta de follow-up sobre a duração. Vocês estão mudando a estratégia do duration? Ou você já tem uma abordagem confortável? Porque eu lembro que o duration, o termo, era em média 6 meses para esse produto. Vocês vão conseguir aumentar o que nós chamamos de duration, que é a duração de pagamento do empréstimo? Essa é uma ótima pergunta. Desculpa, eu esqueci de responder isso. Essa parte é ótima também para responder. Que eu diria que nós estamos trabalhando para aumentar o duration conforme fizer sentido para os nossos clientes. Somos otimistas de que poderemos incrementalmente aumentar o duration ao longo do tempo, de uma forma relativamente lenta, mas seguindo nessa direção de ter esses durations mais longos. Temos vários esforços que ainda estão no estágio relativamente precoce de teste, para que nós possamos continuar nesse caminho, nessa direção. Então, esperamos seguir nessa direção, mas não esperaria que isso fosse dramático ou rápido em termos dessa trajetória. Ok, ótimo, muito obrigado. Obrigado a todos. Nós agora estamos chegando a 90 minutos de call. Então, eu vou ter que encerrar a sessão de perguntas. Estamos encerrando a teleconferência de hoje. Em nome da Nu Holdings e da nossa equipe de relações com investidores, quero agradecer muito pelo seu tempo e participação na nossa teleconferência de resultados de hoje. Estamos muito empolgados com nossos avanços em 2024 e continuamos a fortalecer nossa posição para construir uma nova classe de ativos que vai além de serviços financeiros tradicionais no futuro. Nos próximos dias, daremos sequência às perguntas recebidas por meio de nossa plataforma e àqueles que tentaram, mas não conseguiram fazer perguntas hoje. Portanto, não hesitem em entrar em contato com a nossa equipe se tiverem mais dúvidas. Obrigado e tenham uma boa noite. A teleconferência da Nu Holdings está concluída. Obrigada por participarem da apresentação de hoje. Podem desconectar. Boa noite.